Então, paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós vamos começar mais um curso bíblico do discipulado aqui na nossa classe Jeová Nissi. Como os irmãos sabem, no período do isolamento social, é meio que inviável nós reunirmos a classe na igreja. E a orientação que nós temos das autoridades é fazer o mínimo de reuniões possíveis, né? Como nós já temos os cultos, temos uma série de atividades na nossa igreja, então decidimos fazer a classe do discipulado de maneira virtual. Vamos começar, são 12 lições, vamos começar ali, será sempre nas quartas-feiras a nossa aula, sempre começando a partir das 19h30 em ponto. Lembrando que a nossa aula está sendo gravada, né? E aí depois eu vou disponibilizar a nossa aula lá no YouTube. Uma vantagem de participar da aula no dia é porque vai ter um momento que eu vou abrir para os irmãos tirarem as suas dúvidas, não é? Sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui e sobre algo que tem a ver com o que nós estamos falando, que vocês possam ter algum questionamento. Então, eu vou, antes de mais nada, fazer uma oração. Normalmente eu pediria para alguém fazer, mas como é a primeira aula, então eu sei que está todo mundo tímido aí, então eu vou fazer a oração e depois eu já entro ali na aula. E a qualquer momento, como a turma está pequena por enquanto, a qualquer momento vocês poderão me interromper se tiverem alguma dúvida e fazerem seus questionamentos, tá certo? Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, reunidos para falarmos acerca de um assunto tão importante concernente ao teu reino. Senhor, continua conosco durante toda a aula, Senhor, que essa aula possa ser esclarecedora, que ao final possamos, ó Deus, atingir o nosso objetivo e possamos, ó Deus, glorificar o teu nome por meio de tudo. Ó Deus, abençoa cada um dos que se programaram estar aqui e por acaso não puderam chegar. Abençoa da vitória o teu povo e proporciona a oportunidade para eles estarem aqui numa próxima oportunidade. Que todos os que estão, Senhor, possam ser, ó Deus, abençoados por essa aula, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então, vamos começar ali o curso bíblico do discipulado. E o curso bíblico do discipulado é assim, é um momento onde nós vamos falar acerca de uma série de assuntos que são comuns, não é? São comuns para pessoas que têm poucos dias de fé, ou mesmo algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de passar pelo curso bíblico do discipulado. A primeira aula, né? Ali, antes de continuar, tem ali um pouco de mim, mas como a maioria é conhecido, acho que dispensa a apresentação. Mas só para ficar registrado, pastor Mário Sérgio é pastor na Assembleia de Deus em Joinville, né? Filiado à CIADESP, Convenção das Assembleias de Deus Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Também sou supervisor do setor 41 da nossa igreja aqui em Joinville, setor do Estevão de Matos, e possuo formação ali em sistema de informação, direito e também teologia, não é? Na área de teologia. Então, eu vou começar aqui a tratar sobre o nosso assunto de hoje. O assunto de hoje, aparentemente, é um assunto fácil, mas é um assunto que nós devemos ter bastante atenção. O tema é quem é Jesus? A primeira lição tem por título Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que nós vamos ter, todos nós vamos ter que responder com facilidade no final da nossa aula de hoje, tá certo? Primeiro assunto, quem é Jesus? O que eu fiz aqui? Eu coloquei mais ou menos, né, em resumo, tudo que nós vamos falar. Eu registrei aqui nas apresentações e depois eu posso disponibilizar para vocês que estão ali naquele grupo que foi criado. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos iniciar uma série de lições bíblicas e o objetivo dessas lições é apresentar e, ao mesmo tempo, esclarecer
uma série de conceitos e também repassar uma série de instruções que são fundamentais à nossa vida de fé. Preste bem atenção. Quem é que pode fazer o curso bíblico do discipulado? Inicialmente, novos convertidos, mas também aquelas pessoas que ainda não passaram pelo curso bíblico do discipulado, ainda têm algumas dúvidas acerca dos conceitos fundamentais da nossa vida de fé. E a gente vai ver que as nossas dúvidas parecem não existirem, mas vamos perceber no decorrer da aula de hoje que elas existem sim. Então, através desses estudos, nós vamos aprender a importância de nós convidarmos Jesus para fazer parte do nosso dia a dia, além de fixarmos em nossa mente, em nosso coração, o propósito de Deus para a nossa vida e também para a nossa família. No decorrer desse curso, os irmãos vão perceber que a maioria das referências que nós vamos apresentar aqui, elas estão baseadas no Evangelho segundo escreveu João. Então, os irmãos que quiserem se aprofundar um pouco mais no que nós vamos falar, é recomendável que leiam o Evangelho segundo escreveu João, se não leu ainda, tá certo? Leia o Evangelho segundo escreveu João, que você vai aprender muito. Agora, baseado no tema da nossa lição hoje, quem é Jesus, a grande questão é, se alguém nos perguntar quem é Jesus, o que é que nós vamos responder a essa pessoa? Eu quero comentar com vocês que, como crentes em Jesus, nós temos que saber falar um pouco mais sobre Jesus. Todo mundo já sabe que Jesus é o Filho de Deus, todo mundo já sabe que Jesus nasceu a partir de Maria, todo mundo já sabe daquela história da manjedoura, todo mundo já sabe uma série de coisas sobre Jesus. Agora, quando eles nos perguntarem, alguém nos perguntar sobre Jesus, eles vão querer saber alguma coisa a mais. É aquela história, você não é crente? Então, como crente, você precisa saber responder um pouco mais sobre Jesus. Afinal, quem é esse Jesus que você serve? Então, talvez, quando alguém nos perguntar, no primeiro momento, a nossa reação vai ser gaguejar, digamos, um pouco. Ou, quem sabe, a maioria da gente fica sem saber o que responder, além das coisas que as pessoas já sabem sobre Jesus. Mas tem um detalhe interessante nessa história, é que, por mais que acreditemos saber sobre Jesus, sempre é necessário que a gente saiba um pouco mais sobre Jesus. Sempre é necessário sabermos um pouco mais sobre Jesus. E é o nosso objetivo da aula de hoje, sabermos um pouco mais sobre Jesus. Então, o fato por isso nós vamos aproveitar esse primeiro estudo para compreender um pouco mais acerca de Jesus Cristo e o porquê que Jesus Cristo foi enviado a todos nós. De uma maneira geral, o que nós sabemos sobre Jesus? O que as pessoas respondem sobre Jesus? As pessoas respondem que Jesus, um dia, em todo o mundo, o nascimento de Jesus e a morte de Jesus, em determinados momentos do ano, é lembrado, não é? Embora não seja comemorado de forma adequada, mas no decorrer do ano, por exemplo, todo mundo celebra o Natal, não é? Embora alguns uma data e outros outra data, mas todo mundo celebra o Natal, não é? Então essas datas elas sempre vão trazer à memória aquela figura da criança deitada na manjedoura, não é? Com a imagem da cruz no horizonte. Mas a grande pergunta é: quem de fato é Jesus? Será que existe algo a mais para a gente saber sobre Jesus? Então, essa é uma pergunta que todos tentam responder. Agora, nós temos que ter a consciência que a verdadeira resposta é aquela que está escrita na Bíblia Sagrada, particularmente no Novo Testamento, e que foi escrito por homens que conheceram, homens que andaram com Jesus, portanto, homens que têm autoridade para falar acerca de Jesus. Se bem que, se eu abrisse aqui, tentasse expandir um pouco a minha fala, o tema principal da Bíblia Sagrada, todo mundo sabe que é Jesus Cristo. Se o tema é Jesus Cristo, então
toda a Bíblia Sagrada nós vamos encontrar alusões ao Filho de Deus. Porém, é no Novo Testamento, quando o Filho de Deus veio, que ele nasceu, se fez homem, que nós vamos ter maiores referências sobre Jesus e nós vamos entender sobre isso a partir de agora. Então, o que é que eu tenho para propor para vocês nessa primeira aula? Nós vamos conhecer Jesus com base em 10 passagens bíblicas baseadas no Evangelho segundo escreveu João, onde essas 10 passagens bíblicas elas vão nos esclarecer acerca de quem de fato é Jesus Cristo. Olha só, se vocês tiverem dúvida, vocês abrem o microfone e fala aí, tira sua dúvida. Primeira afirmação que nós vamos fazer com base na Bíblia Sagrada é que Jesus é Deus. Olha que coisa interessante. Se nós lermos o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, me diga uma coisa, qual é a implicação prática que nós vamos ter quando afirmamos que Jesus é Deus? E nós encontramos referência bíblica que vai afirmar isso. Jesus é Deus. Por exemplo, qual é a implicação prática que nós temos? Se eu afirmo que Jesus é Deus, significa dizer que todos os atributos que são exclusivos de Deus, Jesus possui. Por exemplo, se eu digo que Deus é eterno e Jesus é Deus, significa que Jesus também é eterno. Se eu digo que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, ou seja, se eu digo que Deus sabe tudo, pode tudo, está em todos os lugares, e se Jesus é igual a Deus, significa dizer que Jesus também sabe tudo, está em todos os lugares e pode tudo. Então, se eu digo que uma coisa é outra, significa que é completamente igual a outra. Quer ver um detalhe interessante? Eu tenho ali 2 irmãos, né? Por exemplo, vou pegar meu irmão Daniel como exemplo. Alguém pode dizer que eu sou parecido com Daniel. Por que eu posso ser parecido com Daniel? Porque talvez haja algum traço na nossa fisionomia que nos tornam parecidos na aparência. Porém, nós temos temperamentos diferentes. Vamos supor, eu sou mais calado, sou mais sério. Daniel, embora seja muito inteligente, mas é um pouco mais brincalhão, não é? Daniel brinca mais, Daniel está mais ali, é mais popular que eu, digamos assim, porque nós podemos ser parecidos, nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas nós não somos iguais, nós somos diferentes, não é? Nós somos parecidos. Agora, se eu dissesse que eu e Daniel somos um só, significa que os mesmos atributos que qualquer pessoa encontrasse em mim, encontraria em Daniel também. Por que eu estou dizendo isso? Se Jesus não tivesse as mesmas características de Deus, e eu fosse apresentar Jesus para vocês, eu diria que Jesus era parecido com Deus. No entanto, Jesus não é parecido com Deus. Jesus é Deus. Então, significa que todos os atributos que Deus possui, Jesus também possui. Não é? Então, veja que a gente já conhece um pouco mais sobre Jesus. Além do Jesus da manjedoura, que é lembrado no dia de Natal, no dia da Páscoa, talvez tenha outro dia que lembrem dele, mas além desse Jesus, a gente já sabe um pouco mais sobre ele. Jesus é Deus, né? Então, Jesus pode as mesmas coisas que Deus pode. Veja como isso é muito interessante. Então, a gente já sabe, no primeiro ponto, algumas coisas a mais sobre Jesus. O segundo ponto é o seguinte, ó. A gente pode também falar, com base na palavra de Deus, que Jesus existe eternamente. Por que Jesus existe eternamente? O João, capítulo 1 e versículo de número 2, e não se preocupe que em uma das aulas eu vou ensinar um pouco sobre a Bíblia para vocês, sobre referências bíblicas, como procurar, tal, essas coisas todas. Então, lá em João 1 e 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Significa dizer que se Jesus já estava no princípio com Deus, significa que antes do mundo ser criado, Jesus já existia. E eu vou
e além disso, é um pouco mais dessa afirmação. Eu diria que Jesus existe eternamente. Se nós falamos no primeiro ponto que Jesus é Deus, não é? E Deus é eterno, significa que Jesus também é eterno. Agora, João 1 e 2, ele nos esclarece, nos deixa bem claro essa verdade. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele já existia antes da fundação do mundo. Então, irmãos, veja que nós já sabemos em pouquíssimo tempo um pouco mais sobre Jesus, né? Nós já sabemos o quê? Do dia a dia nosso, que não precisa ninguém falar, a gente já sabe que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio ao mundo por meio de Maria, ele é lembrado no Natal, na Páscoa, mas sabemos também que Jesus é Deus, e como Deus, ele possui os mesmos atributos de Deus, e já sabemos que Jesus existe eternamente, não é? Ou seja, antes do mundo ser criado, Jesus já estava lá, ele já existia, tá certo? Ele já existia. Terceiro ponto, diz assim, ó, ele é o criador de todas as coisas. Veja que coisa bonita, irmãos, isso. Veja que afirmação bonita. Diz assim, ó, ele é o criador de todas as coisas. João 1 e 3, versículo 3 agora vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você vê que a Bíblia é bem clara na posição de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. E se a gente voltar aos versículos, eu falei do versículo de João 1 e 1, João 1 e 2, e agora eu estou falando de João 1 e 3. Se a gente fizer o caminho inverso, a gente vai ver que um versículo explica o outro. Por exemplo, agora o versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Significa, Jesus estava na criação, ele participou, ele também é o criador de todas as coisas. Aí se nós formos ao versículo 2, nós vamos ver que Jesus é eterno. E se nós voltarmos ao versículo 1, nós vamos ter a explicação de tudo isso. Sabe por que ele criou todas as coisas? Sabe por que ele é eterno? Porque ele também é Deus, né? Então, significa que ele possui os mesmos atributos de Deus, e como Deus, Jesus também criou todas as coisas, e ele também é eterno. Veja como é bonito, irmãos, nós olharmos a Bíblia Sagrada, porque olhando a Bíblia Sagrada, nós vamos tirar deduções lógicas e muito bonitas e perfeitas acerca de Jesus Cristo. O quarto ponto diz assim, ó, Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então você observa, Jesus é Deus, existe eternamente, criou todas as coisas e ele veio ao mundo com o objetivo de derrotar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. João 1 e 29 vai dizer assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando aqui, eu estou citando agora João Batista, não é João o Evangelista, é João Batista, e você observa que João o Batista foi contemporâneo de Jesus como homem, não é? Ou seja, ele viveu na mesma época que Jesus, não é? Esteve no mundo, esteve caminhando como Deus, mas também como homem no mundo. E nós temos uma declaração de alguém que viveu com Jesus, alguém que andou com Jesus, que participou do ministério de Jesus. Então, você vê a declaração de João. Ele declara por que Jesus veio ao mundo. Naquela época eram comuns nas celebrações o que? Sacrifícios de animais para expiação do pecado do povo. Mas você observa que João agora, ele vai dizer assim, ó, que agora não precisa mais oferecer cordeiro. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Agora Deus proveu o cordeiro, não é? Para tirar o pecado do mundo. Ou seja, agora a gente não precisa mais escolher um cordeiro, não é? Um cordeiro perfeito, matar esse cordeiro para oferecer como sacrifício, porque Deus já enviou o cordeiro perfeito, que é Jesus. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Aqui eu quero fazer uma observação para os irmãos. Você observa que tudo que diz respeito a Jesus, todos os objetivos que dizem respeito a Jesus e a Deus e a qualquer pessoa da Trindade, aparece com letra maiúscula. Se você prestar atenção ao anunciado do versículo, aliás, esse ponto 4 que nós estamos estudando agora, você vê Jesus, que está com J maiúsculo, veio ao mundo para derrotar o pecado pelo sacrifício de si. Você observa que esse si está com S maiúsculo. Por quê? Porque esse si faz menção a uma das pessoas da Trindade, no caso, faz menção a Jesus. Se você prestar atenção ao versículo, você vai ver que os nomes próprios estão com letra maiúscula naturalmente, João e Jesus. Mas você vai ver que o adjetivo, não é? Ou seja, Jesus agora está sendo chamado de Cordeiro de Deus. Então você vai ver que o Cordeiro de Deus, não é? O Cordeiro está com C maiúsculo. Se fosse um cordeiro qualquer, ele estaria com C minúsculo. Mas como faz menção a Jesus ou a uma das pessoas da Trindade, então sempre vai aparecer com letra maiúscula. Então, nesse caso, eis o Cordeiro de Deus. Como esse C está com C maiúsculo, então significa que esse Cordeiro é o próprio Jesus Cristo. Vamos pegar a palavra fiel. Quando eu digo assim, Deus é fiel. Se o fiel estiver relacionado à minha pessoa, ele estará com F minúsculo. Mário é fiel. Então, o fiel está com F minúsculo. Mas quando eu digo que Deus é fiel, ou seja, fiel é um adjetivo que está se referindo a Deus diretamente, então esse F desse fiel aparece é o F maiúsculo, não é? Seria o F maiúsculo. Então você está vendo ali, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado por sacrifício de si mesmo. Ou seja, ele foi oferecido como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 26 vai dizer assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, Jesus, pelo seu próprio sacrifício, ele veio para derrotar o pecado. Né, irmãos? Veio para derrotar o pecado. O ponto 5 diz assim, ponto 5 eu dividi em duas partes aqui. Primeiro, nós vamos entender que Jesus veio ao mundo como ser humano. Depois, nós vamos entender que Jesus, a diferença entre a humanidade de Jesus e a nossa, é porque em Jesus não houve pecado. Então, voltando aqui, a primeira parte do ponto 5. Primeiro, Jesus veio ao mundo como ser humano. João 1 e 14, ele vai dizer, você veja que tudo isso é baseado na Bíblia Sagrada. João 1 e 14 vai dizer, e o verbo, você percebe que verbo está com V maiúsculo. Então, esse verbo diz respeito a Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, você vai ver que o que era verbo, verbo por quê, irmãos? Porque Jesus é chamado de verbo aqui, vou explicar para vocês. Ele é chamado de verbo porque antes havia uma promessa por parte dos profetas que anunciaram que um dia viria o filho do Messias. Então, Jesus é o anunciado, prometido da parte de Deus. Verbo por isso, porque antes o ouvíamos, o conhecíamos por ouvir falar. Se a gente lê a Bíblia desde o do livro do Gênesis, você vai ver, ora, prefigurações de Cristo, ora você vai ver profecias acerca de Cristo, que Cristo viria um dia. Então, esse verbo, essa promessa, esse anúncio, agora se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus veio ao mundo como ser humano, tá certo? Ele veio ao mundo como ser humano. Agora, tem uma diferença entre a humanidade de Jesus e a nossa humanidade. A diferença é que, da humanidade de Jesus e para a nossa humanidade, é que nele não houve pecado.
a Bíblia diz que em Jesus não foi encontrado mácula nem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15, como aparece aí na tela dos irmãos, está escrito assim, ó: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aí a Bíblia diz: porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, em Jesus não foi achado pecado, não foi achado mácula. Então, qual é a diferença que existe entre Jesus feito homem e nós que somos homens? A diferença é que em Jesus não houve pecado, não é? Não foi encontrado pecado, não foi encontrado mácula em Jesus. Essa é a grande diferença, não é? Então, lembre-se, Jesus veio ao mundo como homem. Mais uma coisa que nós sabemos sobre Jesus. Agora, qual é a diferença? É porque em Jesus, na humanidade de Jesus Cristo, nós não encontramos pecado nem mácula nele. O ponto 6 também é muito interessante, porque ele diz de extrema importância, preste bem atenção, porque diz assim, ó: através de Jesus podemos conhecer Deus. Veja que afirmação bonita. Através de Jesus nós podemos conhecer Deus. Veja que versículo esclarecedor em João capítulo 1 e versículo 18. Diz assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por alguém. Aí a Bíblia diz assim: o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Olha que coisa interessante aí, irmãos. Inclusive serve para a edificação da nossa fé. Deus nunca foi visto por ninguém. Não há um só relato da Bíblia Sagrada de alguém que nos esclareça como é o rosto de Deus. Não há. Tá certo, irmãos? Ninguém nunca viu Deus. Agora me diga uma coisa: como é que nós vamos crer em algo que nós nunca vimos? Como é que nós vamos crer num Deus que nós só ouvimos falar acerca dele? Não é? Agora você veja como a Bíblia é perfeita. Porque ela afirma: Deus nunca foi visto por alguém. Agora diz assim, ó: o Filho unigênito, perceba que filho está com F maiúsculo. Então faz menção a Jesus. Então, o Filho unigênito, nós já sabemos que é Jesus, o Filho unigênito de Deus, que está no seio do Pai, porque para lá ele voltou, esse o revelou. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, nós tomamos conhecimento acerca do poder de Deus. Me diga uma coisa, antes eu ouvia falar que Deus tinha poder para ressuscitar dos mortos. Aí Jesus veio como Filho de Deus, e nós já aprendemos no primeiro ponto que ele também é Deus. E aí Jesus, as pessoas viram com os próprios olhos Jesus ressuscitar do meio dos mortos, não é? Então significa que por meio de Jesus Cristo, Deus se revelou, Deus se tornou conhecido no meio das pessoas. As pessoas viram um pouquinho do que Deus é capaz de fazer pelo seu poder. Veja, irmãos, o quanto nós estamos aprendendo acerca de Jesus no dia de hoje, tá certo? Já estamos no ponto 7 de 10, porque a Bíblia diz assim, ó: ele veio ao mundo para que tenhamos vida em abundância. Olha que versículo bonito, João 10 e 10. Porque ele diz assim: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Observe ali, irmão, que coisa maravilhosa, que coisa bonita, não é? O ladrão, qual é o papel do ladrão? O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Agora, Jesus Cristo veio para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eu ouvi, certa vez, uma pessoa dizer assim, ó. Uma pessoa falou assim para mim, talvez seja dúvida de alguém. Uma pessoa disse: eu não vou ser crente, não, eu estou cansado de ser crente. Porque crente é só para obedecer mandamento. Crente é só vive para obedecer, olhar a Bíblia e só anda em conformidade com a Bíblia. E eu olhando para aquela pessoa, e antes que eu tivesse a oportunidade de falar, ele disse assim: isso é uma vida de cadeia, isso é uma vida de prisão.
Pessoa viver para olhar mandamento, viver para olhar a Bíblia Sagrada. Como pode viver uma pessoa dessa? Veja só, irmãos, que isso é uma dúvida comum no nosso meio, particularmente na vida daqueles que aceitam Jesus recentemente, ou da vida daqueles que nunca participaram de um curso bíblico do discipulado como esse. Eu vou esclarecer para vocês. Para esclarecer, eu vou pegar, por exemplo, as leis de trânsito. Essa é uma comparação comum, não é? E eu vou fazer algumas comparações no decorrer do curso bíblico para os irmãos entenderem o que eu quero falar. Observe bem, que interessante. É que, se você pegar a lei de trânsito, imagine você sair de casa de manhã, Michel, que está conectado ali, o Eriton também está conectado, sair de casa de manhã e desobedecer todas as leis de trânsito. Você observa que na rua da igreja aqui, tem placa de 40 quilômetros. Daí Michel vai passar na rua a 80, o dobro da velocidade. E detalhe que nossa rua é cheia de radar, cheia de pardal. Aí o que vai acontecer? Michel andando na rua a 80 quilômetros, ao dobro da velocidade permitida, vai chegar um momento que os pardais vão gravar a placa do carro dele e vão multar. Então, e olhe lá se ele não causar algum acidente. Imagine aí, quando ele chegar de noite em casa, depois de ter cometido alguns acidentes, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, espera aí, eu infringi várias leis de trânsito, eu andei a 80 quilômetros quando a placa me permitia andar a 40, eu atropelei alguém ou bati em alguma coisa, sem contar que no final do mês ou com algum período vão chegar multas, não é, das infrações que ele cometeu. Então, você observe que essa pessoa que cometeu infrações vai ser uma pessoa que não vai dormir em paz, vai ser uma pessoa que vai viver aprisionado ali, tentando saber se em algum momento, vamos supor, a polícia não vem atrás dele para multá-lo ou quem sabe até mesmo para prendê-lo, não é? Quem sabe até mesmo não vem para prendê-lo. E você vai ver, irmãos, que uma vida de infração das leis é uma vida que não vai trazer paz, é uma vida que vai trazer luta, vai trazer desespero, vai trazer aflição. Agora você imagina um camarada que não infringe a lei de trânsito. Ele anda em conformidade com as placas, ele obedece toda a sinalização, ele não atropela ninguém, ele para nas faixas de pedestre. Significa o quê, irmãos? Que ele vai dormir em paz de noite. Não vai chegar multa na casa dele. Ninguém vem cobrar ele de uma infração, de um acidente, de alguma coisa errada que ele tenha feito. Assim é, irmãos, andar em conformidade com a palavra de Deus. Quando nós andamos em conformidade com a palavra de Deus, nós temos vida em abundância. Então a Bíblia diz assim, ó, é mais uma coisa sobre Jesus. Algumas pessoas pensam que Jesus veio para aprisionar. Não veio aprisionar. O ladrão veio a matar, a roubar e a destruir. Jesus veio para que nós tenhamos o quê? Vida. E vida em abundância. Então, se nós estamos em Cristo, nós vamos ter vida, não é? Agora, eu quero trazer para vocês, ó, está terminando já, está no ponto 8, uma grande verdade sobre Jesus. Jesus é a prova do amor de Deus para com todos os seres humanos. E aí, para provar isso, eu quero mostrar para vocês o texto de ouro da Bíblia Sagrada, não é? Texto de ouro que diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que texto bonito, não é? Jesus, ele é a prova do amor de Deus para com todos os seres humanos. Você observa a que ponto Deus ama o ser humano. Deus ama o ser humano a ponto dele ser capaz de dar o seu único filho pela humanidade. Irmãos, a velha pergunta que não deixa calar. Quem é que é capaz de dar o seu filho por alguém? Pior dos pais.
não é, irmãos? O pai mais relaxado do mundo, a mãe mais relaxada do mundo. Eu lembro de uma cena de minha infância, de uma pessoa que morava de frente à nossa casa, que era uma figura, aquela casa ali era uma figura que a gente até tem saudade daqueles acontecimentos. E eu lembro que uma vez o filho daquela mulher veio com a escova na mão e disse assim: mãe, pintei aqui meu cabelo. E ela tomou a escova da mão dele e meteu na cabeça dele a escova. Pof! Depois penteou o cabelo. Até mesmo aquela mãe, né? Que antes de pentear o cabelo do menino, deu uma escovada sem ter motivo. Simplesmente ela deu, talvez pela índole ruim. Até mesmo essa mãe, eu duvido que se alguém perguntasse, pedisse o filho dela, me dê seu filho agora para morrer em sacrifício meu, ela com certeza não daria. E quem entregou o filho no decorrer da história, ou entregou em situação de falta de consciência, ou foi profundamente coagido a fazer isso. Porque nem um pai, nem uma mãe entrega o seu próprio filho. Agora, Deus, ele foi capaz de entregar o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então o versículo diz, versículo de ouro da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é, irmãos? Que prova de amor, que prova de amor. Nós já estamos ali caminhando para o final, agora o penúltimo ponto diz assim, ó, para tornar-se seu discípulo, é preciso crer em suas palavras. João 8,31 diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se nós voltarmos um pouquinho à escrita desse versículo, nós vamos aprender o seguinte, ó, que nós seremos discípulos de Jesus Cristo se nós permanecermos na palavra de Jesus Cristo. Então, queridos, aqui, ó, eu quero anunciar para vocês que existe uma regra de fé e prática para a nossa vida. E a nossa regra de fé e prática é Jesus Cristo, tá certo? É a palavra de Jesus Cristo. São as escrituras sagradas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a partir de hoje acerca da sua fé, a maneira de tirar a dúvida é observar a palavra de Deus. Você vai observar o seguinte, ó, que no decorrer da sua fé, no decorrer do dia a dia, algumas pessoas vão dizer assim, algumas pessoas vão falar, vão ser como aquele homem, por exemplo, aquele homem que estava doente lá no tanque de Betesda. Vão ficar aguardando que o anjo desça e movimente as águas para ele ser colocado dentro e ser curado. Tem muitas pessoas que seguem toda a vida de fé dessa maneira. No entanto, ó, Jesus deixou a sua palavra. A Bíblia Sagrada foi escrita para crentes, ou seja, para pessoas que creem em Deus, que acreditam nas suas verdades. Essas pessoas, nos primeiros dias da igreja, eram chamados discípulos de Jesus Cristo. Discípulos, a palavra discípulo, traduzido do original para o português, basicamente significa seguidores. Ou seja, aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo eram aqueles que andavam em conformidade com o que Jesus Cristo ensinava. Hoje em dia, os ensinamentos de Jesus Cristo estão na Bíblia Sagrada. Então, agora, João 8,31, Jesus está dizendo, se vocês serão declarados verdadeiramente meus discípulos, ou seja, meus seguidores, se vocês permaneceres, o quê? Na palavra. Então, queridos irmãos, a partir de hoje, ninguém mais pode ser enganado com histórias, com falsos ensinos acerca de Jesus Cristo, porque nós já sabemos que nós somos conhecidos como seguidores de Cristo, por quê? Porque nós andamos em conformidade com a palavra. Qualquer dúvida que você tiver na sua fé em Cristo Jesus, qual vai ser a sua referência de fé? A palavra de Deus, tá certo? E a palavra de Deus, ela chega a dizer assim, ó, você vê como isso é sério. Ainda que um anjo de luz
não é? Ainda que um anjo de luz apareça anunciando outra palavra além dessa que está escrita, ele deve ser anátema, deve ser amaldiçoado, rejeitado por completo, não é? Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, a partir de hoje, por que nós somos conhecidos como sendo seguidores de Cristo? Por que nós somos conhecidos por sermos discípulos de Jesus Cristo? Porque nós permanecemos e andamos em conformidade com a palavra de Deus, tá certo? E o ponto 10 de hoje diz assim, só em Jesus é possível experimentar a verdadeira libertação. Inclusive, já entendemos isso, mas de uma forma mais clara, olha o que é que diz a palavra de Deus, João 8:32. Depois a gente vai ver o versículo 36. Mas o versículo 32, ele vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é, irmãos? Que verdade é essa? A verdade é o próprio Jesus Cristo. E como nós vamos conhecer Jesus Cristo? Observando conforme a sua palavra. Então, se nós conhecermos a verdade, se nós estivermos de acordo com a palavra, nós somos pessoas o quê? Livres. Não é, irmãos? Nós somos livres. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu não costumo, aliás, eu não costumo não. Eu, pela misericórdia de Deus, não experimentei bebida alcoólica. Ninguém pode me acusar de ter bebido, não é? De ter praticado iniquidades aí que contrariam a santidade de Deus, não é? Então, significa dizer, se ninguém pode me acusar, significa dizer que eu sou livre. Não é verdade? Eu sou livre. Então, irmãos amados, quem permanece na verdade, ou seja, quem permanece em Cristo, são pessoas livres, verdadeiramente livres. E a Bíblia ainda diz em João 8:36, para nós concluirmos, fala assim, se, ou seja, é uma condição, é uma conjunção condicional nesse caso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que acontece quando nós aceitamos Jesus? Nós passamos a ser pessoas livres do pecado. Quem andava aprisionado no pecado, quem andava condicionado ao pecado na sua vida, agora anda de maneira livre. Por quê? Porque foi liberto por Jesus Cristo. Não é, queridos? Então, são aí os 10 pontos. Eu vou retomá-los aqui bem rápido, só para nós fixarmos na nossa mente 10 pontos que nos fazem conhecer um pouco mais acerca de Jesus Cristo. Primeiro ponto que nós vamos relembrar aqui, agora só citando os pontos, é que Jesus é Deus. Guarde isso, Jesus é Deus. E raciocine também quais são as implicações que isso vai trazer. O que significa Jesus ser Deus? É o que nós falamos aqui. Segundo, que Jesus existe eternamente. Terceiro ponto, que ele é o criador de todas as coisas. Quarto ponto, é que Jesus veio ao mundo para derrotar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quinto ponto, Jesus veio ao mundo como ser humano. Agora, qual é a diferença entre a humanidade de Jesus e a nossa humanidade? A diferença é que em Jesus não houve pecado. Não se encontrou pecado em Jesus Cristo. Não é? Essa é a diferença básica de Jesus e entre Jesus e a gente. Sexto, através de Jesus, nós podemos conhecer Deus. Então, se você quer conhecer um pouco do Deus que você serve, você deve o quê? Conhecer Jesus, procurar conhecer Jesus. Sétimo ponto, ele veio ao mundo para que tenhamos vida em abundância. Oitavo ponto, ele é a prova do amor de Deus para com todos os seres humanos. Tá certo? Nono ponto, para tornar-se seu discípulo, é preciso crer em suas promessas. E décimo ponto, só em Jesus é possível experimentar a verdadeira libertação.
Então, você observa que são 10 pontos que vão nos apresentar Jesus de uma maneira mais clara. Então, nós agora, depois desses 10 pontos, nós podemos explicar um pouco mais sobre Jesus. Nós temos a nossa mente um pouco mais esclarecida acerca de quem é verdadeiramente Jesus Cristo. Antes de terminar, eu quero mostrar para vocês aqui os meus contatos. Naquele grupo do WhatsApp, eu vou retirar as pessoas que não estão ali, entraram ali, mas não vão participar conosco do curso bíblico. Eu quero deixar no grupo do WhatsApp só quem vai participar do curso bíblico. Então, só quem vai participar vai permanecer ali. Porque eu vou mandar uma série de materiais que só vão receber quem está fazendo, de fato, o curso bíblico do discipulado. Então, está ali o número do meu telefone, também o número do WhatsApp, não é? Também o meu endereço de e-mail e ali o endereço do meu blog, que tem alguns materiais interessantes acerca de discipulado, de direito, de educação, algumas coisas que são áreas do meu interesse, tá bom? Então, isso ali para os irmãos. E os irmãos podem tirar suas dúvidas a qualquer momento, mandando mensagem ali para o grupo do WhatsApp. Então, a partir de agora que nós conhecemos um pouco mais sobre Jesus, e aquele que nos ama, né, irmãos, e que verdadeiramente entregou sua vida por todos nós, agora vamos agradecer a Ele com oração. Vamos orar a Deus, depois nós teremos uma aula sobre oração, vou ensinar vocês a orarem também, mas nós vamos agradecer a Deus por essa aula, por nos proporcionar a oportunidade de conhecermos um pouco mais Jesus Cristo. Feche seus olhos comigo, se você puder. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos porque chegamos ao final de mais uma aula. Chegamos, Senhor, ao final, ó Pai, e creio eu, esclarecidos por meio da tua palavra, acerca do teu amor para conosco, por meio do teu único Filho, Jesus Cristo. Obrigado por abrir a nossa mente. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar momentos como esse. E nós te pedimos, ó Deus, continua conosco, nos abençoando e nos guardando todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.